Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho te pedir cura e libertação para o teu povo. Vem, Senhor, com teu amor e poder e cura os teus filhos e filhas que estão precisando de socorro na saúde física, mental, emocional e espiritual. Tira as vendas, Senhor, dos nossos olhos espirituais. Dai-nos sabedoria, discernimento e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Palavra de hoje. Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes, ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus nos ensina muitas coisas. Além dele ter vindo para cumprir o propósito dele, que era de salvar a humanidade, ele nos ensinou muitas coisas, que não há momento não há tempo nem momento para que o milagre aconteça. Ele pode acontecer em qualquer momento. Tem pessoas que ficam criticando, enquanto outros buscam a fé e buscam seus milagres. Outros falam, já passou do tempo, não é mais hora, não dá mais jeito, não tem mais jeito. Por que eles insistem? Por que persiste nisso se a gente vê que não dá mais certo, que não tem mais jeito? Aonde Jesus entra, ele dá jeito, ele muda a situação. O nome desse canal é Jesus Abrindo Caminhos. Eu coloquei uma foto porque quem não me conhece vai ficar sabendo quem que fala com vocês todos os dias falando e pregando a palavra do Senhor. Deus me deu essa missão. Ainda não sinto vontade de aparecer no vídeo. Quando Deus tocar no meu coração, se um dia for da vontade de Deus, eu apareço no vídeo. Por enquanto, eu deixo a minha foto para que as pessoas vejam com quem ela está ouvindo. Eu agradeço a todos vocês que me permitem entrar na sua casa com a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, cure e liberte em toda e qualquer área da sua vida. Que você nunca se curve aos problemas. Porque a mulher encurvada, como Jesus falou, olha o exemplo que ele nos dá. Ela passou, Jesus falou, ela estava, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos,
não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? E imagine uma pessoa que andava encurvada, ela não conseguia olhar para cima, ela olhava só para o chão, ela só via o chão, ela não conseguia olhar para as pessoas. Quando você olha para uma pessoa, por mais alta que ela seja, você olha, você levanta a cabeça, você vê aquela pessoa, aquela mulher, ela vivia encurvada, 18 anos, ela encurvada, sem poder olhar diretamente para as pessoas. Imagina a dor que aquela mulher sentia na coluna, de estar encurvada o tempo inteiro. Imagine o desespero dela, sabendo, olhando para todo mundo, vendo as pessoas viver suas vidas normal, e ela com aquela grave enfermidade, e sendo que ela estava acorrentada pelo inimigo das nossas almas. E Jesus, onde ele chegava, ele via, ele identificava e ele libertava. Os oponentes, aqueles que não gostam, que façam coisas que cura e libertação, às vezes incomoda muita gente. Então, eles ficavam indignados, os opositores, os oponentes de Jesus, eram os fariseus. Eles não suportavam Jesus, eles não suportavam os milagres. Os invejosos, eles não queriam que Jesus curasse as pessoas, porque as pessoas, ele andava onde ele estava, ele arrastava multidões de pessoas. Imagine, se uma pessoa soubesse hoje que Jesus estava aqui na terra, sairia multidões do mundo inteiro atrás de Jesus. Imagina, naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, e as pessoas, uma falava para as outras dos milagres que ele fazia, e onde Jesus estava tinha multidões. E aqueles fariseus, eles ficavam indignados, ao invés deles ficarem felizes com a cura e a libertação do povo, eles só criticavam Jesus. Então você tem que entender, quando tem muita crítica na sua vida, é porque Jesus está contigo, porque tem bênçãos do Senhor chegando para a tua vida. É difícil uma pessoa ela ficar feliz quando ela não se agrada das coisas de Deus. Quando você vê críticas contra as coisas de Deus, aí você já sabe que essa pessoa ela é usada pelo inimigo. Infelizmente é assim. Infelizmente, o invejoso, ele não quer que a outra pessoa tenha. Ele não quer que a outra pessoa seja curada. Ele não quer que a outra pessoa tenha sucesso. Ele quer que as pessoas continuem no cativeiro, para estar falando e aquela pessoa se lamentando e falando só do problema, e ela dizendo: tá vendo, cadê o seu Deus? Cadê? Por que você não se liberta disso? Por que Jesus não te liberta disso? Por que você continua desse jeito? Só que as pessoas esquecem que tem o tempo de Deus. Aquela mulher passou 18 anos, mas ela foi liberta, porque ela chegou perto de Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Nunca mais é a mesma. O nome desse canal é Jesus Abrindo Caminhos, para que ele abra portas, porque ele intercede por nós. Ele está junto a Deus Pai Todo-Poderoso. E tem o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Que você clama a Deus, que você pede uma oração, que o Espírito Santo te dirija na oração, porque esse é o meu papel. É vir aqui para te falar da Santíssima Trindade, para você ser mais íntima. Se aquela mulher não tivesse se aproximado de Jesus, ela teria morrido encurvada, ela não teria ficado
ela não teria sido curada. Ela foi curada porque ela se aproximou de Jesus. Então, se aproxime de Jesus. Cada dia mais, escute as orações no canal, porque Deus fala conosco através da sua palavra. A Bíblia fechada é um livro, é o livro sagrado. Ela aberta e você lendo, você escutando, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco todos os dias. Todos os dias eu agradeço muito a Deus por poder falar da palavra, para poder te dar uma palavra e orar por você, pela sua vida, e te dizer, seja íntimo, chegue mais perto, passe essas orações para outras pessoas, não fique se curvando aos problemas o tempo inteiro, sem chegar perto de Jesus. Tem pessoas que vão passar, infelizmente, sua vida inteira se curvando aos problemas e ficando amarguradas, cada vez mais angustiadas, tristes, desnorteadas, porque elas não se aproximam de Jesus, elas se aproximam de outras pessoas que falam de coisas negativas, que falam que são contra aquilo que chamamos de fé, de milagres. Porque tem pessoas que não creem nos milagres. Infelizmente, tem pessoas que falam mal, falam, você vai ficar só orando, quando que você vai entender que não vai acontecer esse milagre? Na minha vida foi assim. Teve uma época que eu falei de algo que ia acontecer na minha vida, que eu tinha fé, que eu ia receber a minha bênção, e ficaram rindo de mim. Muitas pessoas riram de mim. Ah, mas não vai acontecer mesmo. E davam risada. E eu continuei orando e pedi para Jesus. E esse milagre ele me deu. E quando ele me deu, as pessoas que ouviram e que deram risada de mim, depois falaram, nossa, mas não é que aconteceu o mesmo milagre? Porque foi um milagre, não foi uma coisa natural. Tem coisas que está a nosso alcance, nós podemos fazer. Está na força do braço, a gente pode fazer. Cuidar do seu trabalho, cuidar da sua casa, da sua família, cuidar do seu cabelo, cuidar dos seus afazeres, tomar decisões, mas as decisões assertivas é com Ele, é quando perguntamos para Ele, quando falamos com o Espírito Santo, porque Jesus estava na terra naquele momento que ele curou aquela mulher encurvada contra a vontade dos outros. Olha que maldade, uma mulher que estava enferma há 18 anos, ela era escrava, ela só olhava para o chão, ela não conseguia ter uma vida normal. E depois imagine, todos veem um milagre assim na frente deles, aquela mulher de pé, aquela mulher de ombros retos, com a coluna no lugar, e ela olhando, eu imagino a alegria, os pulos que ela deu, os louvores que ela deu, ela fez para Jesus, para Deus Pai Todo-Poderoso. Eu imagino a alegria daquela mulher e daqueles que realmente a amavam. Porque tem pessoas que te amam e que querem te ver bem, mas tem outros que pagam para ver o sofrimento do seu irmão. É muito triste quando pessoas não se alegram. Agora, testemunho arrasta multidões. Aquele testemunho daquela mulher só fez com que mais pessoas fossem atrás de Jesus, mesmo no sábado, que é como Jesus falou, hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos,
não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E eu vou te dizer, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua abrindo os nossos caminhos. Ele tira as vendas dos nossos olhos, porque quando ele foi embora, ele está lá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, orando por nós, intercedendo ao Pai por nós. Ele é nosso advogado. Quando você pede algo, eu peço algo, não por merecimento, mas Jesus olha e fala: perdoa, Pai. Elas precisam. E é através do milagre, é mesmo que eu estou vendo Jesus falando, que o Senhor me perdoe, que eu sou uma pecadora, mas eu tenho que falar dos sentimentos. Eu imagino ele falando: Pai, perdoa. Foi assim que ele nos ensinou. Ele estava na cruz, sofrendo, perdendo todo aquele sangue precioso dele na cruz por nós, e ele ainda pediu ao Pai para perdoar aqueles que estavam tirando a vida dele. Imagine se ele não vai interceder por mim, por você, clamando a ele. Jesus abre os nossos caminhos. Jesus tira toda pedra de tropeço do nosso caminho, tira enfermidades. Jesus tira a cegueira. Jesus nos mostra toda a verdade. Às vezes acreditamos em verdade que não é verdade, mas Jesus, ele mostra a verdade. Ele tira toda mentira do inimigo das nossas vidas e ele nos mostra a verdade. Ele mostra quem são seus verdadeiros amigos. Ele mostra o que realmente você precisa fazer, e o Espírito Santo de Deus fala ao teu ouvido, fala bem manso em você. Fala: eu estou aqui. Fala que eu te escuto. Aí quando você começa a falar com o Espírito Santo, ele começa a te guiar. Quando você pede: Senhor, quero ser mais íntimo de ti, eu quero intimidade com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, fala comigo, Pai, não me abandona, eu preciso de ti, eu preciso da tua verdade, eu preciso dos teus milagres, eu preciso do teu amor, Espírito Santo, eu preciso do teu fruto. Aí ele começa a liberar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus do universo, que fez os céus e a terra e enviou o seu Filho. Santo, Santo, Santo é Jesus, o Todo-Poderoso, e é em nome dele que pedimos e recebemos as nossas bênçãos. Santo, 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 Espírito Santo, fala conosco, Senhor, fala com o teu povo, abre os nossos caminhos, tira tudo que o inimigo das nossas almas colocou de entulho nas nossas vidas, entra e limpa os nossos corações, as nossas mentes de todo negativismo, tira tudo que não é teu, Pai, em nome de Jesus. Desencurva os teus filhos, Pai, põe de pé aquele que está encurvado, encurvada, triste, só olhando para o chão, sem vontade, desanimado, com ansiedade. Tira, Pai, opera o teu milagre e coloca teu filho e tua filha de pé, para que todos vejam a tua obra, para que a glória seja dada a ti, Pai, em nome de Jesus. Eu já te agradeço pelas bênçãos, pelas curas, pela libertação do teu povo. Somos o povo de Deus, povo amado de Deus. Que o Senhor habite em nossos lares, que a tua santa presença seja diária em nossas vidas. Não podemos viver só, Pai, sem ti. Nos abençoa com teu infinito amor e que sejamos íntimos de ti, Jesus.
Que o Espírito Santo fale conosco, audível, para entendermos quando é a voz de Deus e quando é espírito de engano. Cai por terra, Pai, em nome de Jesus. Toda mentira do inimigo das nossas almas. Desencurva teu povo, Pai. Põe teu povo de pé. Abençoa as finanças do teu povo para que eles tenham vida e vida em abundância, como disse Jesus. Vida e vida em abundância, com saúde, com alegria, com paz, com muito amor, com prosperidade de Deus. Caminhos abertos. Abre, Senhor Jesus, o nosso caminho e traz, Senhor, mais pessoas para esse canal. Abençoa, Senhor, todo o lar que abre suas portas para este canal, para a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E toca nos teus filhos e filhas para que compartilhe essas orações para a glória do teu nome, para que o Senhor faça o seu mover. Espírito Santo, move as águas em nosso favor, move, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.